Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos aí falar, Deus realmente ordenou que todos os cananitas fossem mortos, fossem mortos. Então, pessoal, é nisso que vamos falar nesse vídeo, tá bom? E desde já peço para que vocês inscrevam-se no canal e já curtam o vídeo, tá bom? Pessoal, já falamos sobre isso em artigos e vídeos, sobre essa questão de violência no Antigo Testamento. Deus mandou matar todos os cananitas, os povos, mulheres, crianças. Vamos falar sobre isso, pessoal, porque é uma questão que às vezes muitos céticos, ateus e cristãos têm que ter dúvidas. E aqui eu providencio as respostas para vocês, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, já que estamos discutindo padrões morais, como reconciliamos os padrões morais que vemos no Antigo Testamento com os padrões morais no Novo Testamento? Quando me refiro ao Antigo Testamento, estou falando especificamente de livros como Josué e Juízes, onde vemos os israelitas entrando em Canaã e conquistando reinos com ordens para dedicar tudo à destruição total, homens, mulheres, gado, tudo queimado e morto. Nós vemos aí muitas vezes o Antônio Miranda falando isso, Você também vê as mulheres sendo feitas escravas, incorporadas à família, mas ao mesmo tempo vemos o Deus do Novo Testamento dizendo que toda a vida tem sua santidade, que toda a vida tem significado, e que ele está morrendo por esse significado. No entanto, vemos todas as pessoas morrendo. Então, bem, há vários problemas aqui, mas vamos focar no mais difícil. Deus é imoral por matar os cananeus? É basicamente isso que estamos discutindo em Josué. Primeiro, a pergunta que quero fazer é: se não há Deus, por que qualquer atrocidade do Antigo Testamento está errada? Porque os ateus geralmente respondem essa questão dizendo: o Deus da Bíblia é imoral. E eu digo, espere aí, qual é o seu padrão moral? Se você é ateu, não há padrão moral, é apenas sua opinião. Ok, mas uma pergunta justa para um ateu seria: sim, mas você está dizendo que seu Deus é amoroso, então isso é um problema para a sua visão de mundo. Então, a próxima pergunta que quero fazer é: Deus é arbitrário ou ele dá razões para julgar as pessoas no Antigo Testamento? Boa pergunta. Ele dá razões, certo? Ele não acorda como um chefe da máfia e diz: cananeus, quero que morram. Ele tem razões para isso. E provavelmente a maior razão, depois de 400 anos de aviso, porque Deus avisou eles para se converterem e mudarem, é que os cananeus estavam sacrificando seus filhos ao deus Moloque, um ídolo que eles aqueciam até ficar incandescente. Certo? Eles colocavam seus bebês nos braços desse ídolo e os iam cremar até a morte. Na verdade, Plutarco, um escritor grego, isso não está na Bíblia, diz que os aldeões batiam tambores mais alto durante os sacrifícios para que os pais não ouvissem os gritos de seus próprios filhos sendo sacrificados. Então, pessoal, muitas vezes céticos, ateístas, de YouTube, Antônio Miranda e outros, que ficam alegando que a Bíblia está cheia de violência e tudo, eles não falam isso, Eles fazem pensar que simplesmente Deus ordenou ali genocídio, mata todo mundo, não deixa... Mas a pergunta que eu fiz é essa: como o ateu, como ele pode tirar a sua moral? Agora, todo lugar a gente vê isso aí, Um ateu, ele aparece, ele se levanta e diz: se há um Deus bom e sábio, por que ele não impede todo o mal no mundo? Bem, aqui está uma situação que Deus viu o mal e disse: chega, temos que parar isso. Israelitas, vão e parem isso. E agora eles estão reclamando. Então, por que reclamar que Deus não impede o mal, mas depois reclamar quando ele faz? Certo? O que eles dirão é: sim, mas Deus foi longe demais. Ele disse para exterminar todos, incluindo as crianças. Deus está impedindo os cananeus de matar crianças, mas então ele diz para entrar e matá-los mesmo assim? Como faz sentido? Então é isso aí que eles dizem, Bem, há duas maneiras de olhar para isso. Uma delas é um livro escrito por Paul Copan, chamado Deus é um Monstro Moral? E já temos resenha dele no Logos, tá bom? E o link dele também está aqui na descrição. É muito bom esse livro.
Deus comandou, ordenou o genocídio. Todos esses livros estão aqui na descrição, pessoal. Recomendo para vocês, tá? Copan é um especialista no Antigo Testamento e ele diz que quando você lê algo como Deuteronômio 7, isso, pessoal, que esses ateístas de YouTube não falam para vocês. O Antônio Miranda não fala, outros não falam, veja bem. Onde ele diz para exterminar todos, homens, mulheres, crianças, você precisa entender que isso é conhecido como linguagem hiperbólica. Você, pessoal, não pode ler a Bíblia literalmente sem estudo exegético, tá? Porque o que o Antônio Miranda, esse pessoal, faz para atrair cliques, né, com clickbait, no caso ali, é exegese. Eles fazem uma forçação de barra para ludibriar as pessoas, pessoal, tá? Não é bem assim. Então você que quer uma resposta aí, aqui está, tá bom? Porque se você ler o próximo versículo diz, e não se case com eles. Espera aí, se você acabou de exterminar todos, como poderia se casar com eles? Eles estariam mortos. O ponto é que na cultura do Antigo Oriente Próximo, eles usavam essa linguagem para demonstrar que isso tinha que ser uma vitória decisiva. Entendeu, pessoal? Então vocês não podem ver ali, se chocar com esses relatos na Bíblia de violência, porque, primeiro, nem todo é ordenado por Deus, né? E é evidente que ali era um ato de justiça, um ato... Na época, você precisa entender a Bíblia, esses relatos, na época deles, no contexto da época, e não com sua visão hoje, né? Não significava que seria como nós dizemos, um time aniquilou o outro, nosso time exterminou o outro, né? O time matou, aniquilou o outro, né? Nós não queremos dizer que um time aniquilou o outro verdadeiramente, né? Os jogadores ali foi lá e acabou com ele. Não é isso que nós queremos dizer, é apenas uma maneira forte de dizer que eles os venceram de forma decisiva. E essa é uma visão. A outra visão é tradicional, né? Que diz que não, Deus literalmente quer tirar a vida deles. Bem, o que dizemos a isso? Vamos pegar a visão mais difícil, que Deus diz que todos deveriam morrer. Deus pode fazer isso? Aqui está a minha pergunta. Deus está cometendo assassinato ao tirar vidas na Terra? Quando alguém morre, Deus está assassinando essa pessoa? Não, Deus não pode assassinar ninguém, porque Ele é o Criador da vida. Então, quando Ele tira a vida, isso é decisão dEle. Ele pode ressuscitar a vida, nós não podemos. Então, nós não temos autoridade de tirar a vida de seres humanos inocentes, mas Deus tem. Então, se Deus quer tirar a vida de alguém, no caso, Ele pode. Se Ele tem uma razão para isso, Ele pode explicar a razão ou não, mas Ele tem autoridade para fazer isso. Porque sempre a questão que eu falei para essa questão dos ateus, céticos, esse diálogo de discussão, é autoridade. Quem tem autoridade, certo? É o ateísta com sua moral relativa ou Deus absoluto, né? Na verdade, se o cristianismo é verdadeiro, as pessoas não morrem de verdade. Elas apenas mudam de lugar, certo? Elas passam de uma vida para a próxima. Então, Deus tem o direito de levar as pessoas para a próxima vida. Sejam elas crianças de 2 anos ou idosos de 82 anos. Deus pode fazer isso. Nós não podemos. Agora, mais uma coisa sobre isso. E Copan entra em muito mais detalhes do que eu estou fazendo aqui, tá? Mas mais um detalhe que acho importante é que precisamos reconhecer que a teocracia do Antigo Testamento era única e temporária, tá, pessoal? E eu vou falar mais sobre isso, inclusive sobre os escritos de Michael Heiser, tá? Que ele explica esse contexto do herém, da destruição, não significa destruição total. Então, não cuidar dessa palavra genocídio, pessoal. Não é genocídio, tá? Não é uma limpeza ali, não é isso. É simplesmente algo local e no contexto de guerra ali, no contexto ali. Então é preciso entender isso, tá? Não era o ideal para todos os tempos, mas o meio para uma nova aliança prometida. Deus queria levar o povo prometido à terra prometida para fazer o Messias, trazer o Messias prometido. Então isso é parte dessa linha que o Antônio Miranda, os ateus não entendem. Eles são naturalistas cientificistas, tá? Que seria uma bênção para o mundo inteiro. E se ele deu 400 anos de aviso aos cananeus, que estavam praticando essas coisas detestáveis, e eles não pararam, sua única escolha naquele ponto, como criaturas livres, foi usar a força para expulsá-los ou eliminá-los. E foi aparentemente o que ele fez. Agora, Deus pode fazer isso, nós não podemos. Muitas vezes, nós simplesmente pegamos a Bíblia como se fosse um livro de sorte e colocamos o dedo em algum lugar e começamos a ler. Essa não é a maneira como a Bíblia deve ser lida. Na verdade, isso pode parecer chocante, mas não há versículos na Bíblia. Você sabia disso?
Os versículos foram adicionados cerca de 500 anos atrás para nos ajudar a navegar pelo texto, mas não há versículos na Bíblia. A vantagem dos versículos da Bíblia é que eles nos ajudam a navegar pelo texto. A desvantagem é que tendemos a pensar que esses versículos são pepitas individuais de verdade e que podemos aplicar de qualquer maneira que quisermos. Essa não é a maneira como a Bíblia foi planejada para ser lida. O único lugar onde você pode fazer isso é em Provérbios. Na maioria dos casos, em todos os outros lugares, você precisa entender o contexto e o que está acontecendo. Isso faz sentido? Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem, tá bom? Já cliquem no sininho para receber as notificações, apoiem meu canal pelo Pix, porque assim eu trago mais conteúdo para vocês, e comprem os livros que eu recomendo aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.